bom dia, você ligadinho na nossa programação. Sábado a gente está aqui no ar com mais um Viver Bem, falando sobre qualidade de vida, bem-estar, saúde. Todos os sábados a gente sempre promete aí trazer algo novo para você de casa, uma temática diferenciada, novos especialistas, tudo para deixar você muito bem informado. Então vamos lá a mais um programa. Bom, olha, a gente vai falar hoje sobre a menopausa, que é uma fase natural da vida da mulher, marcada pelo fim da menstruação e que por uma série de mudanças hormonais que impactam o corpo e a mente. Ondas de calor, alterações no sono, ganho de peso, irritabilidade e perda de massa muscular são apenas alguns dos sintomas que muitas mulheres enfrentam nesse período. Mas o que muita gente ainda não sabe é que a alimentação pode ser uma grande aliada para amenizar esses efeitos e promover bem-estar. Certos alimentos, eles podem ajudar a equilibrar os hormônios, melhorar o humor, proteger o coração e manter a saúde dos ossos. Então, para nos ajudar a entender melhor o tema, a gente convidou a nutricionista doutora Alcione Altini para estar aqui com a gente e falar sobre a alimentação nesta fase. Tudo bem, doutora? Tudo bem, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Bom dia. Vamos lá conversar então um pouquinho e entender como que a alimentação pode estar ligada diretamente aí à menopausa, mas o que é a menopausa e quando ela costuma acontecer, doutora? A gente tem aí a menopausa, ela quando uma mulher deixa de menstruar por 12 meses. Aí a gente diz que ela está na menopausa. Tem alguns autores que falam em perimenopausa, que antecede a menopausa e a pós-menopausa. Mas na verdade aí é uma fase da mulher, é vamos dizer assim, uma mudança muito grande, uma mudança física, uma mudança metabólica e uma mudança psíquica na mulher. E é uma fase que dura um tempo muito grande, por isso uma importância da gente cuidar, da gente se preocupar com essa fase. Quais são os principais sintomas que afetam a mulher nessa fase, doutora? Olha, a gente tem os famosos calorões, mas a gente tem aí uma alteração de temperatura. A mulher pode ter calorões, pode ter sempre, estar com muito calor, mas ela pode ter uma temperatura mais baixa, ela pode suar, por exemplo, à noite e esfriar o corpo. Ela pode ter dor de cabeça, irritabilidade, depressão, insônia. Ela pode também, ela aumenta muito o risco de doenças cardiovasculares. Então, ela tem uma redistribuição da gordura corporal, então a forma do corpo também muda. Então, ela tem várias alterações nesse período. A alimentação, ela pode ser benéfica se eu souber usá-la? Ela pode ajudar a amenizar os sintomas da menopausa? Isso, a gente tem 2 tratamentos, que seria a terapia hormonal e a gente tem a questão da alimentação. A alimentação é um dos pilares mais importantes da questão da menopausa. Então, o uso adequado de uma dieta, o uso adequado de alguns suplementos, de vitaminas, melhora bastante. De alguns tipos de nutrientes vai fazer muita diferença. Que nutrientes seriam mais importantes nesse período? Nós temos os fitoestrógenos, a gente tem o magnésio, a vitamina B12, a vitamina D, uma dieta mediterrânea que contemple mais fibra para melhorar esse intestino, a questão da inflamação do cérebro que está relacionado à questão da irritabilidade. Então, por exemplo, o uso de anti-inflamatórios, de antioxidantes ajudam bastante. A mulher tende a ganhar peso na menopausa? Tende. A mulher tende a ganhar peso porque quando a gente tem uma queda do estrogênio, a gente vai ter um acúmulo maior de gordura. E a coisa interessante é porque essa mulher, ela está tão irritada, ela está tão desmotivada pela questão inflamatória do cérebro, que ela não tem vontade de ir para a academia. Então, a taxa do metabolismo basal dela diminui e ela tem essa tendência a ganhar peso e ela não gasta esse peso. E isso também ajuda nesse desconforto geral da mulher. Você mencionou aí anteriormente que existe uma dieta que é bem legal para essa fase, né, doutora?
Sim, a gente tem uma dieta que a gente chama de dieta mediterrânea, que é lá do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo, lá da Grécia, da Espanha, lá da Itália. Então, a gente tem um perfil de nutrientes diferentes, de componentes dessa dieta. Essa dieta é uma dieta rica em vegetais, vamos dizer assim, que não são processados, vegetais que são mais ricos em alguns nutrientes, por exemplo, vegetais verdes escuros, os brócolis, as couves, que a gente chama de crucíferos. Então, eles são baseados em azeite, nesses vegetais, nos vegetais vermelhos, amarelos, em comidas não processadas, porque as comidas processadas causam um malefício para esta mulher, em carnes magras, em peixe, frango, a carne vermelha, por exemplo, 1 ou 2 vezes só por semana, em lácteos, leite, queijos mais magros, para que essa mulher, e esse tipo de dieta vai trazer um emagrecimento, vai contribuir para que essa pressão arterial não aumente, que haja uma proteção cardiovascular. Tem alimentos ali que são mais específicos para os fogachos, doutora? Já que essa é a maior queixa das mulheres. Isso, os fogachos são esses calorões e nós temos os fitoestrógenos, que o importante fitoestrógeno é a soja. Mas a gente tem linhaça, a gente tem algumas castanhas, algumas nozes, que também trazem esses fitoestrógenos. Então, o que é esse fitoestrógeno? Esse fitoestrógeno é como se fosse um modelinho de hormônio igual que a mulher produzia e ele vai lá e se encaixa, né, para dar essa forma de hormônio no corpo. Então, ele traz alguns benefícios. Lembrando que tudo isso tem que ser acompanhado por um profissional. Eu sempre digo que se uma mulher, até esse período, ela nunca procurou um profissional nutricionista, esse é o momento, porque o nutricionista habilitado vai fazer a grande diferença nessa mulher. Aí a gente vai seguir falando sobre essa temática depois do intervalo. É bem rapidinho, já já a gente está de volta, então você de casa, não saia daí. De volta com o nosso programa, entendendo a relação entre a menopausa e a alimentação. O quanto que a alimentação pode ser benéfica neste período, desde que você saiba utilizá-la da forma correta. A doutora Alcione Altini, nutricionista, nos ajudando a entender um pouquinho sobre essa temática, trazendo aí boas dicas pra gente. Inclusive, doutora, vamos logo já então tentar explanar. Alimentos recomendados, aqueles que não são recomendados. A gente separou ali uma lista e vamos ilustrar agora no plasma para que o pessoal de casa nos ajude a entender. Você já havia falado, né, sobre a soja e derivados que são ricos em fitoestrógenos que ajudam no equilíbrio hormonal. Inclusive, até muito se fala, né, sobre a soja, sobre esses alimentos na infância, a acelerarem a puberdade, a serem fator para a puberdade precoce, porque eles de fato, então, têm um poder ali hormonal. Isso, inclusive crianças, né, não devem fazer uso e nem homens, porque também pode interferir no hormônio masculino. Então, por isso que tem que ter esse acompanhamento deste profissional, né? A forma também com que você usa, é toda soja? Não, a gente tem um componente ali na soja, que são as isoflavonas, que vão fazer esta diferença. Ainda seguindo a nossa lista, coloca mais uma vez, produção, por favor. Não, retorna na imagem anterior, que a gente tem ali ainda os permitidos. A linhaça, a chia, o gergelim são fonte de ômega 3 Eles de fibras. são fontes de ômega 3, a linhaça também é um fitoestrógeno e a gente tem uma outra coisa interessante aí. Lá no sistema nervoso central, a gente tem umas células chamadas micróglia ou microglia.
Essas células, elas têm uma importância no sistema imunológico, elas têm uma importância na transformação do triptofano em serotonina, que a gente sabe que o triptofano é um aminoácido e a serotonina é um neurotransmissor que está relacionado ao bem-estar, a dormir bem, a questão da irritabilidade e da depressão. E quando eu estou na menopausa, essa microglia, ela não consegue transformar esse triptofano em serotonina. Então, isso responde por que as mulheres ficam tão irritadas, por que elas não dormem direito, por que elas têm o pavio curto, por que ninguém aguenta essas mulheres. Por conta disso, isso é fisiológico. Para vocês verem, isso é uma inflamação. Então, quando não há essa transformação do triptofano em serotonina, essa microglia, ela vai transformar em outra coisa, que é o ácido quilonílico, que ele vai aumentar ainda mais a inflamação desse cérebro dessa mulher. E isso também está relacionado ao mal de Alzheimer, a todas essas doenças degenerativas. Então, por isso que a alimentação, a suplementação tem uma importância para desinflamar essa mulher. Então, esses alimentos, a castanha, eles também são anti-inflamatório, o brócolis, esse verde escuro, tem uma importância aí. Ali no finalzinho da lista, a gente também tinha as frutas vermelhas, o morango, a amora, o mirtilo, que são ricos em antioxidantes naturais. Quando a gente sempre fala sobre essa palavra, né, antioxidante. Quando o alimento ele é rico em antioxidante, o que seria isso na prática, doutora? Na prática, é o seguinte, mesmo que a gente vivesse numa bolha, eu vou produzir oxidante, porque o meu próprio metabolismo, ele oxida. É natural de todos nós. Que são os zeros, as espécies reativas de oxigênio. E essas espécies reativas de oxigênio, elas danificam a parede, a membrana lipídica da célula. Isso vai fazer com que essa célula envelheça. Então, isso promove um envelhecimento não só cutâneo, não só rugas, mas um envelhecimento de células. Então, é o botox das nossas células. O botox, exato. O antioxidante é o botox. É para prevenir ali, é para ajudar no controle do envelhecimento natural das nossas células. E a gente, quando fala envelhecimento, a gente fala envelhecimento de cabelo, de pele, mas a gente tem que pensar no envelhecimento das células internas. Como um carro. Isso. As minhas mitocôndrias, elas são fornecedoras de energia. Então, por exemplo, as minhas mitocôndrias, quando elas não estão formando energia, que elas estão envelhecidas, e o outro problema, Renata, é que às vezes essas células envelhecem e elas não saem dali. E daí elas não dão espaço para as novas células. Então, por exemplo, se você quer dormir demais, se você sente muita vontade de dormir demais, se você não tem esse ânimo, você pode estar com essa senescência celular, que não é a não saída dessas células do nosso corpo. E o que faz o antioxidante? O antioxidante é a balança, ele vai fazer o equilíbrio, porque se eu tenho de um lado, eu oxido, eu envelheço, mas do outro lado eu tenho bastante antioxidante, eu vou manter um equilíbrio. E quando a gente fala em antioxidante e envelhecimento, a gente tem que pensar no envelhecimento cerebral. E a gente percebe que mulheres menopausadas, elas têm uma maior, por exemplo, elas entram em doenças degenerativas, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, também nessa fase. Então, isso ajuda nessas doenças, ao desenvolvimento dessas doenças nessas mulheres. Por isso, essa importância da gente cuidar dessas mulheres nesse período. E é um período grande na vida da mulher. E isso pode tirar a mulher do trabalho, da vida do social. Tem muitos casos, por exemplo, da depressão,
Então a gente tem que ter um cuidado especial com essas mulheres. Essas mulheres estão ainda na fase de produzir, de trabalhar, e por conta dessa menopausa, de tudo que envolve a menopausa, elas entram numa fase caótica da vida delas. Aí a gente tem a lista ali dos alimentos não recomendados, né? Aliás, ainda dos alimentos que amenizam os sintomas da menopausa. As oleaginosas, como você já havia citado, a gente também já falou sobre as carnes magras, sobre o ômega 3, né, que tem ali muito rico no salmão, nas sardinhas. Os chás calmantes também vão ajudar? Também, doutora? eles vão ajudar na questão de diminuir esse estresse, mas não na questão de desinflamar o cérebro, porque como eu expliquei, essa irritabilidade, essa falta de sono, isso vira uma bola de neve. Então, por exemplo, a mulher não dormiu direito, a mulher está irritadíssima, está com o pavio curto, o outro dia ela não tem ânimo de fazer nada. Então, um chá vai dar uma calmadinha, às vezes nem tanto por causa da inflamação cerebral. Tem alguns estudos que mostram que até os efeitos do antidepressivo é diminuído por conta dessa inflamação cerebral da mulher. Curioso, a gente vai seguir com essa temática depois do intervalo, é bem rapidinho. Você de casa, não deixe de acompanhar. Já de volta com a nossa temática, falando sobre menopausa e alimentação. Quanto que você pode usar desses artifícios aí para ter uma qualidade de vida neste período, no período da vida feminina, né, a menopausa e tudo mais? Doutora Alcione Altino nos ajudando a entender a temática e a gente inclusive está ali falando, né, sobre alguns alimentos. Pedir mais uma vez para a produção colocar na tela, porque você pode utilizar sim, fazer boas escolhas para minimizar aí sintomas diversos. Você já falou dos chás calmantes no bloco anterior, né, doutora? A gente tem ali na lista ainda dos recomendados, aveia e cereais integrais. Por quê? As fibras vão ajudar nesse controle do colesterol, da glicemia, é nesse sentido? Sim, porque a mulher menopausada, ela tem uma tendência a ter uma glicemia alterada, que isso ainda ajuda nessa inflamação e na dificuldade de perder peso. Ela pode ter um aumento dos triglicerídeos e do colesterol ruim e uma baixa do HDL, que é o colesterol bom. E isso aumenta as chances de doenças cardiovasculares. Olha que coisa interessante, Renata. Antes da menopausa, a mulher ela tem menos risco de doenças cardiovasculares que o homem. Após a menopausa, ela tem mais risco cardiovascular que o homem, por conta da decadência desses hormônios. Então, ela perde essa proteção. E essas fibras, elas conferem uma proteção. Além da proteção cardiovascular, de arrastar colesterol, ela ajuda na microbiota intestinal, porque essa mulher também tem uma tendência à obstipação, e ela também ajuda na proteção contra alguns tipos de câncer, porque a mulher também vai ter uma incidência maior de câncer. É o metabolismo dela nesse período que meio que direciona mais para esse caminho, ou é de fato os hábitos que ela pratica que levam a essa tendência, doutora? Legal você perguntar isso. Toda mulher, ela devia se preparar para a menopausa. E o que seria essa preparação, esse cuidado? Seria o cuidado com a alimentação e a atividade física. Então, se essa mulher, ela tivesse já uma alimentação baseada nessa dieta mediterrânea, com mais vegetais, com mais oleaginosas, com mais integrais, com carnes magras, com carboidratos complexos, ela iria chegar na menopausa numa condição melhor. E a mulher que chega já numa condição inflamada na menopausa é esta mulher que vai ter mais calorões, que ela vai ter tendências a aumentar a pressão arterial, a maior risco cardiovascular. Porque na menopausa a mulher também muda a distribuição da gordura. A gordura, ela vai ser uma gordura caracterizada, a gordura abdominal, que é uma gordura que está relacionada também à doença cardiovascular e à resistência à insulina.
Então, é uma tendência que suba o colesterol ruim e baixe o colesterol bom. Isso, é uma tendência dessas mulheres por falta dos hormônios que antes conferia a ela essa proteção. Então, a alimentação baseada na dieta mediterrânea, junto com antioxidantes, com anti-inflamatório, ela vai mudar o perfil disso. Porque imagina uma mulher que sempre trabalhou, que sempre teve suas atividades e de repente essa mulher ela não lembra mais das coisas. Ela tem dificuldade, por exemplo, de realizar as atividades diárias. Ela esquece o fogão ligado. Ela não tem uma boa noite do sono. Isso tem um impacto muito grande no relacionamento dela com as outras pessoas da casa, com os filhos, com o marido, com os empregados, com tudo isso. Então, por isso que a mulher menopausada, ela tem que ter um cuidado especial, ela tem que ter um cuidado com a alimentação, ela tem que ter um cuidado, tem que ter um tempo para atividade física, porque hoje a gente tem estudos até que a atividade física e o hormônio também estão correlacionados. Aí a gente tem uma listinha de alimentos que devem ser evitados justamente para que você tenha mais qualidade de vida durante a menopausa. Olha aí, os alimentos que podem piorar os sintomas: café em excesso, porque ele pode piorar a insônia e a ansiedade, o álcool, que vai interferir na qualidade do sono e na saúde do fígado, ultraprocessados e fast food, na verdade, esses deveriam ser excluídos aí. Banidos durante toda a vida, né? Todo o ciclo de vida. O açúcar refinado, que também, né? A gente não precisa zerar, mas quanto menos, melhor em todas as fases da vida também, né, doutora? E essa situação do café. O café em si, o café coado, não o café expresso, ele é um poderoso antioxidante. Porque se a gente olhar a cor do café, ela já diz, né? E Rondônia tem uma qualidade de café maravilhosa. Só que eu tenho também que cuidar do meu ritmo circadiano na menopausa, porque a menopausa por si ela já altera o ritmo circadiano. Então o café ele traria um benefício também no período da manhã e evitar o café expresso e acrescentar a esse café uma quantidade grande de açúcar. E todos os processados a gente não pode esquecer que são ricos em quê? Em gorduras, em sal, em açúcar. E isso interfere diretamente com aquela inflamação que a gente viu do corpo da mulher. Muito bem, a gente quer agradecer a sua participação, viu, doutora? Realmente, programa muito enriquecedor. Obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente, viu? Obrigada, eu que agradeço e eu deixo o recado. Mulheres, cuidem-se. Na menopausa, contemplem com uma visita ao nutricionista. Aí, dica da doutora Sônia Altini para você de casa. Espero que você de casa também aproveite bem o final de semana, descanse. Semana que vem tem mais. Tchau, gente!